Então, bem-vindos de volta, pessoal. Vamos continuar daqui da onde a gente já havia parado. Vou fazer com um pouquinho mais de detalhes a substituição de volta do X, né? Eu tinha corrido um pouquinho, porque estava no final do tempo que eu tenho para ficar na reunião. Mas acho que algumas pessoas não entenderam totalmente, então a gente pode fazer isso daqui. Vamos lá, colar esse treco. Então, a gente estava aqui, ó. A gente tinha visto que a equação diferencial que rege este circuito aqui, deixa eu colar o circuito também, para ficar bonitinho. O circuito é esta daqui. Esta equação diferencial. Cuja solução, por enquanto, nos deu isto. Só que aqui, obviamente, está em função de i, aqui está em função de x, então eu tenho que voltar. Então, a gente tem x para um tempo t. Então, quem é, antes de eu ligar, né, passar a corrente, no tempo t igual a zero, qual deve ser a corrente? A corrente deve ser zero, né, porque eu não tinha começado ainda, não tinha ligado o circuito, não tinha ligado esse disjuntor S aqui, ó, esse interruptor S. Então, se eu fizer i igual a zero nessa coisa aqui, eu descubro quem é o x para o tempo t igual a zero. Está aqui é meu x0. x0, então, é epsilon sobre r menos i. Mas o i no tempo t igual a zero é zero, então é epsilon r sobre r menos zero, que é igual a epsilon r. Então, eu pego esse cara e substituo aqui no x, 0, e pego o x e substituo aqui onde tem x. Então, fica assim, ó, epsilon sobre r menos i, isso é o x, é igual a x0, mas x0 é quem? Epsilon sobre r. É epsilon sobre r exponencial de menos r sobre L t. Agora, eu quero encontrar, como a gente já comentou no começo da aula, eu quero encontrar i. Então, vou isolar que o i. Quer dizer, eu vou passar esse cara para o outro lado. Ele vai vir para cá positivo, né? Então, vai ficar i é igual a epsilon r menos epsilon r exponencial de r sobre L t. Podia botar o epsilon sobre r em evidência, né? Ó, fica epsilon sobre r, 1 menos epsilon sobre r exponencial de menos r sobre t. Pronto, esta é a expressão que eu queria encontrar. O i em função dos dados e do tempo. Corrente em função dos dados e do tempo. Opa, eu botei em evidência, está errado. Vou voltar aqui um pouquinho. Por que você não volta? Pronto. Então, se eu botei o epsilon em evidência, fica 1, né? Menos 1, de novo, exponencial de r sobre L, t. Né? Esse aqui é o i. Pronto. Esta daqui é a equação que eu estava querendo encontrar. Então, vamos colocar ela aqui no quadro. Então, a gente substituindo, encontrando quem é o x0, basta fazer o i igual a zero, né? No tempo t igual a zero, o i igual a zero. E substituindo x e x0, a gente fica com i igual a epsilon sobre r, que multiplica 1 menos exponencial de menos rt sobre L. Note que isso é um exponencial crescente, né? É uma exponencial que vai saturar, ela vai chegar num ponto máximo e vai ficar lá. Bom, como é que eu sei isso? Primeiro eu sei que para o tempo t igual a zero, exponencial de zero é 1. 1 menos 1 é zero. Então, i é igual a zero para o tempo t igual a zero. Beleza, porque era o que eu tinha suposto, né? Quando eu fiz o x igual o x0, quando eu fui calcular o x0, né? Eu tinha suposto que o i era zero no início, porque o interruptor não estava ligado, não tinha corrente passando. E eu também sei que isso aqui vai crescer, só que com o passar do tempo, quanto maior for o tempo, menor vai ser o valor
deste membro aqui, ó. Porque isso aqui é uma exponencial negativa, né? Então, isso aqui é como se fosse 1 sobre exponencial. Então, quanto maior o t, menor é essa fração, 1 sobre a exponencial de RT sobre R. Quanto maior for o denominador, né, menor vai ser o membro. Até um ponto em que esse cara aqui é zero, o t é muito grande, e aí esse cara aqui se torna zero, né? Que vai ser 1 dividido por um número muito grande, infinito. E aí eu fico com 1 menos 0, e aí fica só epsilon sobre R. Se a gente fizer o gráfico, você fica com o seguinte. A corrente sobe, e com o passar do tempo ela sobe menos, porque este membro fica cada vez menor, né? E fica cada vez mais próximo de 1 aqui. E aí eu vou chegando aqui nesse valor limite, que no caso é L sobre R, né? O valor limite que é epsilon sobre R, né? Que é quando esse cara aqui for zero, fica 1 menos 0, então a corrente tem um limite de epsilon sobre R, tá? Você vai... Uma coisa interessante também para se ver é o que a gente chama de tempo característico. Tempo característico é o tempo tal que você tem a exponencial de 1, ou melhor, a exponencial de menos 1, no caso, né? Porque aqui fica, se eu botar T igual a L sobre R, o argumento da exponencial fica menos 1, né? Porque se eu botar o T L sobre R, o L cancela com L, o R cancela com R, e aí fica exponencial de menos 1. Aí, quando você tem esse tempo característico, que a gente chama de tal, quando você está a 0,632 do total. E esse 0,632 é 1 menos a exponencial de menos 1. Esse é o chamado tempo característico. Do valor total, né? 0,63, então 63% do valor máximo que ela chega. A gente viu que com o tempo infinito ela chega até epsilon sobre R. Então, quando está em torno de 63% desse valor, é exatamente o momento em que o tempo é igual a L sobre R, o inverso desse ter multiplicador do T aqui, né? Aí a gente chama esse cara aí de tempo característico. Um outro circuito interessante, então só para botar aqui, só para guardar aqui o valor para vocês, deixa eu montar isso aqui. Então, a equação diferencial que rege aquele circuito é isto. Que rege este circuito aqui, né? E o tempo característico, deixa eu botar aqui, tempo, sai. O tempo característico é quando o tempo que passou é uma quantidade que a gente comumente chama de tal, que é igual a L sobre R, que é o inverso daquele termo exponencial, né? O termo que está aqui, ó, então deixa eu escrever maior, escrever aqui embaixo, I é igual a epsilon sobre R, 1 menos exponencial de, eu vou deixar bem claro, menos R sobre L, T. Fechar o parênteses. Então, quando este cara aqui é igual a esta quantidade aí, o que você fica, né? Você fica com epsilon sobre R de 1 menos exponencial de RL, que multiplica T. Só que T aqui é L sobre R. Então, isso é igual a epsilon sobre R, 1 menos exponencial de menos 1. E aí você pode calcular quanto é que é exponencial de menos... Isso daí, né? Quanto é que é 1 menos exponencial de menos 1.
Então, é 1 menos a exponencial. Só que que aí vocês conhecem, né? O número de Neper, né? 2,7182, né? O epsilon. Desculpe. Elevado a menos 1. Tá? Então, você fica com... Você calculou errado aqui, cara. Faça isso, por favor, para mim. Ele não vai fazer. Então, eu vou fazer assim. Exponencial de menos 1 é 1 sobre epsilon. Né? Desculpe, epsilon, número de Neper. Aí você fica com esse daqui, ó. 1 sobre E. Aí você bota 1 menos 1 sobre E. 1 menos 1 sobre 2,7182. Dá 0,632. Então, esta quantidade aqui, quando eu tenho t igual ao tempo característico, é epsilon sobre R 0,632, né? Então, a gente sumiu com a exponencial, fica só um número multiplicando epsilon sobre R, como a gente viu, esse é o valor máximo que a corrente atinge, então é como se eu estivesse pegando 63% dessa corrente máxima, é quando o tempo é igual a esse cara aqui. Então, quando o tempo é igual a tal, eu tenho 0,63 de epsilon R, quando o tempo é infinito, a corrente vai para epsilon sobre R. Isto é para este circuito aqui. Vamos fazer a mesma análise para um outro circuito. Então, ó, vamos pegar este circuito aqui. Esse circuito aqui ele é interessante pelo seguinte, se o S está nesta posição que a gente está vendo aí, ele está fazendo uma conexão entre a bateria, né, e o B, e entre a bateria e o indutor. Quer dizer, passa corrente para cá e passa corrente para cá. Carrega esse circuito aqui. Então, a corrente pode fazer esse caminho aqui, ó, circula assim. Ó. Tá? Agora, e se eu estiver no A, né? Vou botar aqui no A. Agora, se eu mudar para o B, tá? Aqui não, aqui está em curto, né? Então, deixa eu copiar esse cara aqui para vocês verem o que acontece. Tá. Deixa eu limpar aqui. Então, quando eu estou nesta posição aqui, que eu vou fazer em laranja, ó, a posição A, a corrente faz isso. Ó. Certo? Quando eu estiver na posição B, quer dizer, se eu ligar o disjuntor, botar o disjuntor para cá, ó, eu estou desligando a bateria, note que ela fica em curto, ó, ela fica fechada aqui, ó. Então eu estou ligando o polo positivo dela ao polo negativo dela, então ela fica em curto. E eu ligo o resistor em série, né, e em paralelo ao mesmo tempo, né, porque fica só os dois, com o indutor. Eu fico com um circuito assim, ó. Isto é, estava passando uma corrente aqui, essa corrente estava circulando quando eu estava no A. No momento que eu liguei botei o disjuntor no B, a corrente passa a circular aqui, ó. Só que o resistor, ele dissipa energia através do efeito Joule, né? Ele vai esquentando e vai dissipando energia. Então, essa corrente, ela tende a cair. Vamos pegar e vamos ver se a gente consegue encontrar a equação diferencial deste circuito aqui e ver se faz sentido a solução para este circuito. Né? Então, deixa eu ver se eu consigo apagar aquele outro cara. Deixa eu ver se apaga. Apaga. E eu vou usar esse cara aqui agora como meu circuito. Lembrando que a corrente agora circuita
circula aqui no I, a corrente I circula nesses dois caras. Eu estou só com o interruptor nessa posição. Certo? Então, vamos lá. A gente fica com... Não tem bateria, né? Então, fica menos zero, né? Menos L DI dt menos RI igual a zero. Né? Agora, vamos fazer assim para ficar mais bacana. Tá bom, não tem problema não. Eu vou aqui é zero, né? Eu vou multiplicar por menos 1 de todos os lados, né? E eu vou te sumir com esse zero, tá? Eu não vou deixando. L DI dt mais RI é igual a zero. Isto é, eu vou passar um dos caras para o outro lado, né? Eu vou passar o I para o outro lado, né? Pega esse cara e traz para cá. Ó. Então fica, vou escrever aqui, L TI dt é igual a menos, né? RI, vou passar o R dividindo. Fica L sobre R. Não, acho que eu vou deixar o L esse cara do outro lado. Vou passar o L dividindo, não o R, tá? Então vai ficar DI é igual a... Vou passar o dt também multiplicando. Então, L dividindo e o dt multiplicando, né? Vai ficar menos R, né? E aí o L dividindo, L. E o dt para o outro lado multiplicando. Pá, isolei o DI. Ah, não. E eu quero passar o DI para o outro lado, desculpa. Não faz sentido, né? Eu quero deixar quem é T de um lado e quem é I do outro. Então, o I passa para cá, então ele fica I aqui, ó. Fica R, o L passa dividindo, e o dt passou multiplicando. Fica assim, pá, pronto, agora está correto. E aí eu integro de um lado e do outro. Agora, no tempo t igual a zero, eu tenho corrente, né? Porque ela estava circulando, antes estava naquela forma do interruptor no ponto A. Então, eu tenho corrente no tempo t igual a zero, e eu deixo de ter corrente num tempo t infinito. Só que eu não sei quanto é que é a corrente no tempo t infinito. Não, melhor, um certo tempo t qualquer, então eu vou chamar a corrente no tempo t qualquer de I, e ela vai corresponder a um tempo t qualquer, né? Isso vai me dar, então, Ln de I sobre I0, né? É igual a menos R, L, dt. Deixa eu copiar esse cara aqui. Vou limpar o quadro. E vou continuar meus cálculos. Então, bota exponencial de um lado e do outro, né? Fica I sobre I0 é igual a exponencial negativa de R sobre L dt. Isto é, I é igual a I0 exponencial negativa de L dt. Ou dt não, né? Desculpa, t, né? Eu integrei, Aí eu né? ia perguntar. Por que que o cara não sumiu, né? Porque eu não integrei. Ah, t, então vai ficar I igual a I0. Multipliquei, vai ficar exponencial de RL t. Pronto. Então, que era aquilo que a gente imaginava, né? Que a corrente fosse caindo com o tempo. Isso aqui é uma constante, é a corrente inicial. A gente não sabe quanto é que é, ele tem que dar. E a coisa cai com o passar do tempo. Quando o tempo passa, né? Se fosse fazer o gráfico disso daqui, eu obteria uma coisa assim, ó. Começa num certo valor e vai caindo. Esse é o gráfico de uma exponencial decrescente em t, né? Então, esse aqui é I contra t. Começa num certo valor, que é I0, e ela vai tender a zero para o tempo t infinito. Que era aquilo que a gente já esperava encontrar, certo?
Então, a gente ficou com duas expressões. Deixa eu voltar lá para aquele cara. Então, a gente pegou e ficou com esta equação diferencial, né? Note que aqui eu já assumi com o zero, né? Que era o epsilon, porque quando eu botar no fechar o circuito aqui no B, a bateria some. E já multipliquei por menos 1, né? De um lado e do outro. Então, fica mais e mais igual a zero. Quando a gente resolveu, a gente ficou com esta equação aí para o I, como função do T. E note que eu já fiz uma modificação para ficar mais fácil de escrever. Note que aqui aparece... Note que aqui aparece R sobre L. Só que a gente tinha visto que o tempo característico, a gente chamava de tal, era L sobre R. É o inverso disso. Então, a gente pode reescrever esta equação aí assim, ó. T sobre tal. Porque 1 sobre tal é R sobre L. Né? Já que tal é L sobre R. Então, 1 sobre tal é R sobre L. E aí a gente fica com essa versão mais simplificada que está agora no quadro. Ó. A corrente que a gente achou é a corrente inicial que multiplica a exponencial negativa de t sobre tal. E, é claro, a corrente inicial quem é? Quem é o valor da corrente inicial? Se você usar a lei de Ohm, você vai ver que a corrente inicial é epsilon sobre R. Né? O I é igual a epsilon sobre R. Então, a gente pode substituir aquele y0 que estava aqui no quadro, ó, por epsilon sobre R. E aqui eu botei também o gráficozinho para vocês. Então, a gente tem duas expressões. Esta, que é para este circuito aqui, fechado aqui, né? B. E também tem esta expressão aqui. Cadê o slide? Que eu quero... E tem esta expressão aqui, ó, que é para a corrente deste circuito aqui. Ó. O circuito que envolve a bateria, né? Agora, como é que eu transformaria uma na outra? É fácil, né? Esse 1, ele veio de quem? Ele veio desse epsilon sobre R aqui. Ó. No momento que eu tiro a bateria, esse termo é zero. No momento que esse termo é zero, esse termo aqui é zero. Então, você fica só com esse cara aqui. Ó. Y sobre R exponencial de menos RT sobre R. Tá? Então, fica uma se iguala a outra. Ok? Como é que a gente resolve questões desse tipo de problema que envolvem essa expressão? Então, por exemplo, botei uma questão aqui no quadro. Uma bobina com indutância igual a 5 mH e uma resistência igual a 15 ohms é colocada entre os terminais de uma bateria de 12 volts. Letra A. Qual é a corrente final? Letra B. Qual é a constante de tempo naquele tal, né? E quantas constantes de tempo são necessárias para que a corrente atinja 99% de seu valor final? Então, essas são as perguntas que a gente poderia ter, né, que responder aí para um problema como esse daí. Note o seguinte. Vamos fazer umas análises. Vou voltar aqui para esse cara. A gente viu que o gráfico de um circuito como esse, a corrente começa em zero e cresce e chega num valor final. Note que quando você chegar num valor final, quando a corrente, o tempo infinito passou, né? Você tem uma corrente igual a epsilon sobre R. Note, então, que a corrente fica constante. E a voltagem no indutor
ela é dI dt, ela depende de dI dt, né? Ela é L dI dt. No momento que I é constante, a voltagem no indutor é zero. Na verdade, quanto mais a corrente para de variar, mais a voltagem no indutor começa a cair, né? Fica menor, porque dI dt vai diminuindo. Se você for traçar tangentes aqui, você vai ver que... deixa eu apagar aqui. Então, se a gente fosse fazer gráficos aqui de... Deixa eu fazer maior. Pronto. Se você fosse fazer gráfico da voltagem no indutor, que é a FEM, né? FEM no indutor, que é menos L dI dt. Note que ela veio da lei de Faraday, né? Ela é L que multiplica dI dt. Então, aqui, ó, dI dt está assim, né? A derivada. Aqui já é menor, aqui já é menor. E quando for no infinito, a inclinação dela é praticamente zero. Então, dI dt, ele tende a zero quando o tempo tende a infinito. Então, ela vai caindo, né? A voltagem no indutor, a FEM no indutor, ela cai com o passar do tempo. Até quando tiver um tempo infinito, eu tenho a corrente final, que é Y sobre R, e a FEM no indutor é zero. Bom, por que eu estou falando isso? Porque você pode calcular a corrente da própria expressão que está aqui. Quando eu tenho uma corrente final, ela é constante, então dI dt é zero. Eu fico só ε0, que seria o epsilon dessa bateria aqui, né, que está só o epsilon aqui, mas é epsilon zero, menos IR igual a zero. Isto é, I é epsilon sobre R, epsilon zero sobre R, né? I é epsilon zero sobre R. Então, vamos lá. Se eu isolar epsilon zero aqui, eu fico a corrente final R menos zero, porque a corrente final é constante, então esse termo aqui é zero. E passo esse cara aqui dividindo, tá? O R dividindo, fico com a corrente final sendo epsilon zero sobre R. Então, epsilon zero é 12, né? A voltagem da bateria, sobre R, que é 15 ohms. Então, a corrente final é 8 ampere. Note que a gente poderia, só olhando para o gráfico, já saber isso, né? A corrente final é epsilon sobre R. Então, é a voltagem da bateria sobre a resistência. Isso para aquele circuito que tem a bateria, obviamente, né? Então, bastava olhar lá, fica de imediato a corrente final. Qual é a constante de tempo? Então, a constante de tempo, aquele tempo lá característico para ele perder, para ele ficar com 63% da corrente máxima, da corrente final, né? Ela é L sobre R, né? Tau é L sobre R. Então, o tau, que é a constante de tempo, ela é 5 mH, então 5 vezes 10 a menos 3, dividido por R, que é 15 ohms. Então, 5 vezes 10 a menos 3, dividido por 15 ohms, isso dá 333 microsegundo, tá? 333 microsegundo. Claro que isso aqui está em unidade de tempo, né? Então, se você voltar lá atrás, você vai ver que um Henry... deixa eu ver aqui onde é que ele está. Sim. Então, um Henry é Tesla metro ao quadrado por ampere, né? Ampere é carga por tempo, né? Então, fica Tesla metro ao quadrado por carga que multiplica tempo. Quando eu multiplico, ou melhor, divido isto por
pela resistência, né? Pela resistência que é volt, né? Tem que voltar tudo atrás aqui. A unidade poderia ter escrito esse cara aqui, na verdade, de outra maneira, né? Então, eu sei que um Henry é 1 Weber sobre I, né? Só que lembra que se eu derivar esse cara aqui com relação ao tempo, eu tenho a FEM, né? Então, deixa eu fazer o seguinte, porque já está acabando o nosso tempo de novo, pessoal. Eu vou ter que parar aqui de novo e mandar um outro link para vocês, tá? Só um minutinho. Vou encerrar, parar aqui